professor Elcio, lá da disciplina de Química. A gente vai estar trabalhando agora o livro 2, frente B, lá da aula 8, página 29. E o assunto dessa aula será densidade dos gases e difusão e efusão gasosa, ok? Nós começando aí pela densidade, a densidade absoluta. O que seria essa densidade absoluta? A densidade de um gás. Qual seria a densidade que aquele gás tem em uma determinada condição de temperatura, pressão e volume, ok? Como que a gente vai fazer isso daí, professor? Então, a gente tem o seguinte, ó, equação de Clapeyron. Qual é ela? Pressão vezes o volume é igual ao quê? A massa vezes a constante universal dos gases vezes T. Dividido tudo isso daí por massa molar. A gente tem então o seguinte, ó, vamos rearranjar essa equaçãozinha, certo? Aonde a gente vai passar o M que está dividindo multiplicando e o V que está multiplicando dividindo. E com isso a gente tem o quê? Olha lá, ó, pressão vezes massa molar igual a massa vezes constante dos gases vezes T divididos por V. Por que o professor fez isso? Porque olha lá, ó, a equação da densidade. O que a gente tem aqui? Ó? A densidade é igual ao quê? Massa sobre volume. Agora, a gente não tem uma coisa, uma igualdade com essa equação que a gente rearranjou aqui? Sim, essa parte aqui, ó, presta bem atenção. Essa parte aqui, ó, é exatamente igual à equação aí da densidade. Ok? Essa parte M sobre V. Aonde a gente tem aqui, ó, exatamente a mesma coisa. M sobre V. Com isso, no lugar desse M sobre V, a gente vai colocar o quê? Essa quantidade aqui, densidade. Então é ela que vai entrar aqui, ó. Ok? E com isso, o que acontece? Colocando a densidade no lugar de M sobre V, a gente tem o quê? Pressão vezes massa molar é igual a densidade vezes R vezes T. Arrumando essa equação para a gente descobrir a densidade, ou seja, isolando a densidade, a gente vai fazer o quê? RT está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Com isso a gente tem o quê? Pressão vezes a massa molar dividido por constante dos gases vezes temperatura. Isso tudo é igual a densidade. Arrumando essa equação para ficar um pouquinho mais bonita visualmente, vai fazer o quê? Densidade é igual ao quê? P vezes M sobre R vezes T. E essa é a nossa equação aí para densidade absoluta, ok? Essa é a mais usual, gente. Isso daqui, ó, se você não lembrar, você pode fazer a dedução, logicamente. Mas fica aí, é uma equaçãozinha a mais aí para vocês terem que tá relembrando aí no vestibular, ok? Ou no Enem. Agora, presta atenção, e se a gente falasse que é um gás que está na CNTP? Ou seja, condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições normais de temperatura e pressão, professor? 273,15 Kelvin. Lembre-se, esse 15 Kelvin a gente ignora. Alguns exercícios, eles exigem que você faça aí com o vírgula 15, mas a gente ignora. Isso daqui é a mesma coisa que 0 graus Celsius, ok? E a pressão de 1 atm. Quando a gente tem essas condições para um gás, a gente diz o quê? 1 mol equivale a 22,4. Ok? Então, se eu tenho exatamente 1 mol de gás, vamos substituir aqui, ó, na equação do quê? Do número de mols. O número de mols é igual ao quê? A massa sobre massa molar. Se eu tenho então uma massa, uma quantidade de gás X igual a 1 mol, exatamente 1 mol, a gente vai ter o quê? 1 mol é igual ao quê? A massa sobre essa massa molar de um gás X, ok? Agora, eu tenho Mzão dividindo, passo ele multiplicando. Mzão vezes 1 vai ser Mzão de um gás X qualquer, vai ser igual a quanto? A massa que eu tenho desse gás qualquer, desse gás X. Então eu posso dizer então que a massa molar é exatamente igual à massa quando eu tenho uma quantidade de 1 mol.
ok? Por que isso é tão importante, professor? Lembra lá da densidade? Então a equaçãozinha da densidade a gente não tem que densidade é igual a m sobre v. Agora o nosso m que está aqui, ó, olha, presta bem atenção, esse m que está aqui, ó, a gente não pode substituir aqui então por mzão, ou seja, eu tenho isso aqui, ok? Agora, e o volume para 1 mol não é igual a 22,4? Eu tenho isso daqui, não tem? Para exatamente 1 mol. E aqui ó, não está o volume que a gente quer? Então, no lugar do volume, a gente vai estar substituindo então essa quantidade, que equivale a 1 mol. E com isso a gente tem aqui ó, a equação da densidade, levando em consideração o quê? Um gás ideal, logicamente, isso daqui é tudo para um gás ideal, e levando em consideração o quê? As condições normais de temperatura e pressão. Está aqui então, essa aqui seria para a CNTP. Professor, eu preciso lembrar disso? Eu sugiro lembrar disso daqui. Por quê? Essa aqui vai servir para qualquer momento. Então, se você substituir o R e o T, que a gente vai ter aqui, ó, e a pressão referente a essas condições, também vai ter o valor na CNTP. É o que a gente vai estar utilizando aqui, ó, nessa equação aqui, exercício de assimilação. O exercício número 8. Presta atenção lá. O exercício diz o seguinte, exercício 8 não, perdão, exercício 4. Ele diz exatamente o seguinte, ó, assumindo que uma amostra de gás oxigênio puro, ok, encerra em um frasco, se comporta idealmente, o valor mais próximo da densidade, então ele está procurando a densidade, ok, em gramas por litro, lembrando que sempre que a gente trabalhar com essa equação, a gente vai estar falando de unidades de gramas por litro, igualmente aqui ó, da CNTP, e o gás a 273 Kelvin e uma pressão de 1 atm. E ele considera então o que? A constante dos gases, ok? Universal dos gases, e também aí a massa molar do gás oxigênio, O2, certo? Agora, ou a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, que já é referente a essa temperatura e essa pressão, ou a gente utiliza essa equação aqui, que pode ser para qualquer momento. O professor vai utilizar essa, porque o que eu estou sugerindo a vocês? Lembrem-se dessa, que serve para qualquer temperatura, ok? E pressão. Agora, esse caso aqui é somente para CNTP. Então, vamos trabalhar com essa equaçãozinha aqui. É ela que a gente vai estar utilizando, ó. Densidade é igual, então, ao quê? A pressão vezes massa molar, divididos por R vezes T. Ok? Agora, substituindo os valores que a gente tem aqui. Então, quais são? Olha as unidades. Está em Kelvin? Sim. Está em atm? Está. Ele deu a massa molar em gramas por mol? Sim. E aí a gente tem a constante. Então é só substituir. Com isso teremos lá o seguinte, ó, presta atenção, densidade é igual à pressão de 1 atm vezes a massa molar, que é 32 gramas por mol. Tudo isso dividido por quanto? R, que equivale a 0,082 vezes aí a temperatura de quanto? 273. E com isso a gente vai ter o quê? Presta bem atenção. Aqui embaixo, 0,082 vezes 273 dá muito próximo de quanto? 22,4. Então, 32 divididos por 22,4 vai dar um total igual a quanto? Densidade é igual a 1,4 aproximadamente. O quê? Gramas por litro. E com isso a nossa resposta correta é a letra C. Isso aí, gente. Ok? Isso daí então é a densidade absoluta de um gás. Ou seja, qual é a densidade que eu tenho de um determinado gás. Qual é essa densidade?
Saímos então da densidade absoluta e vamos para a densidade relativa. O que é densidade relativa, professor? Relativa relação. Então é a densidade de um gás em relação a outro gás. Agora a gente não está falando de um único gás, e sim a densidade relativa entre outro gás, ok? Então imaginamos um gás A e um gás B, ok? Então tenho lá um gás A e um gás B. Eu quero saber a relação da densidade do gás A perante a do gás B. Com isso a gente sabe que tem o quê? A equação da densidade. Densidade para um gás A será o quê? Densidade de A é igual a pressão de A vezes a massa molar de A dividido pela constante universal dos gases vezes T de A. A mesma coisa para B, ok? Agora, se a gente quer a relação entre eles, então a gente vai precisar do quê? A densidade de A sobre a densidade de B. E o que equivale à densidade de A? Toda essa parte aqui, ó, de A. Ou seja, ó, toda essa parte aqui, a gente vai estar colocando aqui na relação, nessa parte aqui. Ok? Agora, a gente também vai precisar do quê? A densidade de B. Então, a densidade de B será toda essa parte aqui da equação. Ok? Então, ela vai estar onde? Aqui. Ok? Com isso, o que acontece, professor? Eu tenho agora a densidade de A sobre a densidade de B. Porém, imaginamos o seguinte, ambas têm o quê? A mesma pressão, elas estão exercendo então a mesma pressão, uma condição de pressão de A igual à pressão de B. E a temperatura que ambas estão são iguais. Então a temperatura de A e a temperatura de B é constante. Tá bom? E temos o quê? O R, que é a constante universal dos gases, que também é uma constante aí. Ou seja, quando a gente tem condições iguais de temperatura e pressão para um gás A com um gás B, a gente pode dizer então que a pressão de A é igual à pressão de B, a temperatura de A é igual à temperatura de B. E R seria a constante, que é igual sempre. Com isso a gente pode dar uma brincada aqui nessa equação. Como assim, professor? Então, pressão de A corta com pressão de B, porque são iguais. Temos lá o R corta com o R. E a temperatura de B corta com a temperatura de A. O que nos restou aqui então? Densidade de A sobre a densidade de B é igual ao quê? A massa molar de A sobre a massa molar de B. Exatamente essa equaçãozinha aqui, que a gente coloca matematicamente escrita dessa forma aqui, ó. Densidade de A, B é igual a quanto? A isso tudo. Ou seja, a nossa equação da densidade relativa dos gases é essa aqui. Ok? Simples assim. Ou seja, a densidade em relação a de A sobre B vai ser a massa molar de A sobre a massa molar de B. Simples assim. Como no exercício 3 lá da aula 8. O que ele sugere para nós? Ele diz o seguinte, tem um exercício, ele é gigante, tem um enunciado grande. Você perceba o seguinte, ó, os dias quentes de verão. Então já começa o quê? Um texto. Não acha melhor a gente ir diretamente para a pergunta, ver se a gente não consegue resolver, sem ler esse texto de apoio? Vamos lá, então a gente pega o último ponto, tá? Antes do ponto final, é lógico. Então, a densidade do gás O2 em relação ao gás N2, nas mesmas condições de temperatura, de pressão e temperatura, é igual. Ou seja, ele só quer saber o quê? A relação da densidade de O2 para o N2. Com isso, ele quer saber isso aqui, ó, densidade de O2 sobre a densidade de N2. Então, logo a gente vai estar procurando isso. Lembrando que quando você faz essa conta aqui, é um número adimensional, não tem dimensão, não tem unidade, ok? Com isso, ele ainda deu aqui, ó, dados massa molar do N2, 28 gramas por mol, e a massa molar do O2, que é 32 gramas por mol. Então, a gente só aplica diretamente na equação. Como a gente quer, então, a densidade de O2
de N2 por N2 é igual ao quê? A massa molar do O2 sobre a massa molar do N2. Ok? Colocando então aqui os valores, a gente vai ter exatamente o quê? Densidade de O2, N2, é igual a 32 dividido aqui então por 28. Ok? Isso tudo é igual a quanto? Dá para simplificar? Dá. Simplifica por quanto? Por 4. Ó. Vamos lá, simplificando por 4, 32 divididos por 4 é igual a 8, ok? Então tá aqui, ó, 8. 28 divididos por 4 é 7. Resposta, então, será de 1,14. 1,14. Está aqui, ok? Isso é a densidade relativa. E agora, pessoal, difusão e efusão gasosa. O que é difusão gasosa? Difusão é a capacidade de um gás em difundir em outro gás, em se misturar. Ou seja, a capacidade que ele tem em passar aí entre outras moléculas gasosas, ok? Efusão gasosa. Efusão gasosa é a capacidade de escapar um gás por um orifício, uma fenda, uma fissura, uma abertura, seja lá o que for, aonde consiga escapar esse gás, ok? Isso então é efusão gasosa. Agora vamos entender um pouco a lei de Graham. A lei de Graham, a gente tem lá dois gases, um gás A e um gás B, ambos em mesma temperatura. Então a temperatura de A é igual à temperatura de B. Agora, se eles têm a mesma temperatura, então a energia cinética de A é igual à energia cinética de B. Lembre-se, quando a gente fala de temperatura de um gás, ela é proporcional à energia cinética. E o que é energia cinética? Energia cinética nada mais é do que massa vezes meio da velocidade ao quadrado. Ok? Com isso, se a gente substituir então essa parte aqui, ó, que tem a equivalência à energia cinética, agora para A e a outra para B, a gente tem essa equação aqui. Olha lá, ó, massa de A vezes meio da velocidade de A ao quadrado. Massa de B vezes meio de velocidade ao quadrado de B. Agora, a gente pode rearranjar essa equação aí, deixando as velocidades de um lado e massa e meio do outro lado. E o que a gente tem aqui então? Velocidade de A ao quadrado sobre velocidade de B ao quadrado. E meio sobre meio vezes MB sobre MA. Como é meio sobre meio, a gente pode fazer o quê? Cortar. Cortou. Ok? Lembrando que, na realidade, isso daqui, ó, a gente pode colocar entre parênteses. Lembra? Então aqui, ó, parênteses, parênteses e ao quadrado aqui fora. Com isso, a gente tira esse ao quadrado aqui de dentro, porque ambos estão ao quadrado. Ok? Com isso, a gente tem essa equaçãozinha aqui, ok? E essa equação aqui é a partir do quê? A partir disso daqui, ó. Lembra que a gente já trabalhou isso daqui lá na densidade dos gases? Quando a gente diz que Na é igual a 1 mol, na realidade a gente está dizendo que eu tenho a massa igual a massa molar. E como a gente está dizendo que tanto Na quanto NB ambos têm 1 mol, então isso daqui é correspondente a ambos. A massa é igual a massa molar. E com isso a equação que anteriormente era o quê? VA sobre VB ao quadrado igual a MB sobre MA, vai ficar o quê? VA sobre VB, lembre-se, podemos fazer essa parte aqui, ó, colocando eles ambos ao quadrado, ok? Igual a massa molar de B sobre massa molar de A. E a equação aqui de Graham referente à velocidade aqui das moléculas é igual ao quê? Velocidade de A sobre velocidade de B é igual a raiz quadrada, então, de massa molar de B sobre massa molar de A. Mas, professor, eu não posso trabalhar também com a densidade porque eu tenho uma relação de massa molar com massa molar de gases nessa relação, ou seja, a densidade
relativa. Se eu tenho então a densidade relativa é isso daqui, eu posso substituir no lugar dos m's as densidades, respectivas densidades. Então vai ficar o quê? VA sobre VB igual a raiz quadrada de densidade de B sobre a densidade de A. E está aqui então as duas equações, uma em função da massa e a outra em função do quê? Da densidade. E o que elas nos sugerem? O que elas querem dizer com isso daí? Que quanto mais pesado é uma molécula, mais lento é a sua velocidade. Quanto maior essa molécula, então, também é mais lento essa molécula. Ok? Imagina-se então numa multidão. Quem é que consegue se locomover mais facilmente? Uma pessoa de estatura baixa, pequena, tá? Com uma pessoa grande, muito mais fácil uma pessoa pequena passar entre uma multidão aí do que uma pessoa grandona, ok? Agora, o que a gente tem que imaginar como velocidade então de difusão e efusão? Que isso daqui é velocidade tanto para difusão quanto para efusão. As duas equações servem para as duas funções. Agora a gente está falando de velocidade de difusão e efusão. Para você ter uma analogia aí para velocidade de efusão, imagina uma pessoa soltando um pum. O que acontece? A velocidade com que sai o gás ali no orifício para sair e espalhar no ar, o que acontece? Isso é uma velocidade de efusão. Enquanto isso, a velocidade que o seu amigo vai estar sentindo o cheiro desse pum, tá? É referente à velocidade de difusão desse gás nos outros gases, ok? Então, velocidade de difusão e efusão é dessa forma. Lembrando sempre, quanto maior a massa molar, menor a velocidade, tanto de difusão quanto efusão gasosa, ok?